Existe um momento em situações extremas onde a mente humana simplesmente para de funcionar como deveria. E talvez o mais assustador seja perceber que ninguém sabe realmente como reagirá até olhar a morte de frente. Antes de começarmos, inscreva-se no Mente em Foco para explorar os mecanismos mais profundos da mente humana, sobrevivência psicológica e comportamento humano sob pressão extrema. Muita gente acredita que sabe exatamente como reagiria em uma situação extrema. Um assalto, um acidente, um incêndio, uma ameaça de morte. Mas a verdade é que o cérebro humano muda drasticamente quando entra em modo de sobrevivência. E talvez uma das maiores ilusões humanas seja acreditar que permanecerá racional sob terror absoluto. Porque situações de vida ou morte não afetam apenas emoções. Afetam percepção, memória, decisão, tempo, consciência. O corpo inteiro entra em estado de emergência. E em alguns casos, a mente simplesmente entra em colapso. O cérebro não foi feito para pensar profundamente durante a ameaça imediata. Foi feito para sobreviver. Quando alguém percebe perigo extremo, o cérebro entra em estado automático. O foco deixa de ser conforto, lógica ou racionalidade complexa. Tudo passa a girar em torno de sobrevivência. O corpo acelera, a respiração muda, a atenção fica extremamente direcionada. Mas existe algo importante. Nem toda pessoa reage lutando ou fugindo. Algumas travam completamente. E isso assusta muita gente depois. Por que eu não consegui reagir? Porque o cérebro humano possui diferentes respostas ao terror. Luta, fuga, paralisação, submissão. E nenhuma delas é totalmente consciente naquele momento. O colapso psicológico muitas vezes começa com paralisia. Talvez essa seja uma das reações mais incompreendidas da mente humana. Imagine alguém diante de perigo extremo. Ao invés de correr, ela trava. O corpo parece desligar. A mente desacelera, os movimentos ficam lentos. Isso acontece porque o cérebro às vezes interpreta que nenhuma ação garantirá sobrevivência. Então entra em estado de congelamento. Uma espécie de curto-circuito psicológico temporário. E o mais cruel, muitas pessoas sentem culpa enorme depois, como se fossem fracas. Mas essa reação é profundamente humana. O cérebro não está tentando destruir a pessoa. Está tentando sobreviver da única maneira que consegue naquele instante. Muita gente relata que, diante da morte, o tempo parece desacelerar. Existe algo fascinante sobre a mente sob pressão extrema. Em momentos de terror, percepção temporal muda. Algumas pessoas descrevem segundos parecendo minutos. Outras relatam sensação de desconexão da realidade, como se tudo estivesse distante, irreal. Isso acontece porque o cérebro entra em estado de hiperatenção, tentando processar o máximo possível rapidamente. E talvez por isso tantas pessoas descrevam experiências extremas quase como cenas de filme, porque a mente humana altera completamente percepção durante ameaças intensas. O perigo acaba, mas a mente muitas vezes continua presa nele. Talvez uma das partes mais difíceis não seja sobreviver, mas lidar com o que sobra depois. Porque experiências extremas deixam marcas psicológicas profundas. O cérebro continua em alerta. A pessoa revive momentos, tem medo constante, sonhos perturbadores, hipervigilância, ansiedade extrema. Porque a mente aprende rapidamente aquilo que ameaça a sobrevivência. E depois do trauma, passa a tentar impedir que aquilo aconteça novamente, mesmo quando o perigo já acabou. O sofrimento extremo pode quebrar alguém, mas também pode transformar.
Existe algo profundamente complexo sobre sobrevivência humana. Algumas pessoas saem emocionalmente destruídas após experiências extremas. Outras desenvolvem força psicológica impressionante. Não porque sofreram menos, mas porque encontraram significado na sobrevivência. Porque reconstruíram identidade. Porque aprenderam a valorizar vida de maneira diferente. Talvez o cérebro humano possua algo extraordinário. Capacidade de adaptação emocional mesmo depois do caos. Mas isso não significa ausência de dor. Significa reconstrução, apesar dela. Em situações extremas, o lado mais primitivo da mente humana assume controle. Quando a sobrevivência entra em jogo, muita coisa muda. Algumas pessoas tornam-se extremamente altruístas, outras entram em egoísmo absoluto. Porque o cérebro reduz prioridades para algo básico: continuar vivo. E talvez seja exatamente em situações extremas que a natureza humana aparece de forma mais verdadeira. Sem máscaras sociais, sem personagens, apenas instinto, medo, sobrevivência. O cérebro humano é muito mais frágil e muito mais forte do que imaginamos. Talvez essa seja a maior reflexão de todas. Porque situações de vida ou morte revelam limites invisíveis da mente humana. Mostram como racionalidade pode desaparecer rapidamente, como emoções dominam o comportamento, como o corpo assume controle. Mas também revelam algo impressionante: a incrível capacidade humana de sobreviver mesmo em condições psicologicamente devastadoras. E talvez coragem verdadeira não seja a ausência de medo, mas continuar existindo apesar dele. No final, situações de vida ou morte mostram algo que a maioria das pessoas tenta esquecer. Por trás da rotina, da aparência de controle e da racionalidade, existe uma mente extremamente vulnerável, tentando sobreviver o tempo inteiro. E talvez entender isso torne impossível olhar comportamento humano da mesma forma novamente. Porque, quando a sobrevivência entra em cena, o cérebro revela lados da mente que normalmente permanecem escondidos. Se esse conteúdo te fez enxergar sobrevivência psicológica, medo extremo e comportamento humano de forma diferente, inscreva-se no Mente em Foco e continue explorando os mecanismos mais profundos da mente humana.